Boa tarde, eu sou o professor Luiz, do canal Matemática Sem Complicação. A nossa aula de hoje é sobre produtos notáveis. O primeiro produto notável que nós estaremos estudando é o quadrado da soma de dois termos. Então, nós temos a mais b elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Aparentemente parece difícil, mas não é. Imagine, nós temos aqui, vamos pegar um número para ficar mais fácil. Eu tenho 3 elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? 3 elevado ao quadrado, todos têm o conhecimento que é 3 vezes 3. Então, se 3 elevado ao quadrado, eu tenho a base 3, está elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, é 3 vezes 3. Aqui da mesma forma, a base é a mais b, que está elevado ao quadrado. Eu vou repetir, a mais b vezes a mais b. Ficou mais fácil de resolver. Então, eu tenho a mais b que multiplica a mais b. Como que eu resolvo isso? Eu pego o primeiro termo, multiplico com o primeiro do outro, que vai ser igual a A vezes A. Eu pego esse primeiro termo, também multiplico com o segundo termo do outro. A vezes B vai ser AB. Agora, o A eu já multipliquei com os dois. Agora só sobrou o B. Eu vou multiplicar B vezes A. B vezes A é BA. Mas na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. B vezes A é igual a vezes B. Então, eu tenho AB. E, por fim, eu tenho B vezes B. B vezes B. Então, vamos pegar isso aqui, vamos apagar. Não apagar não, vamos botar um pouco mais embaixo, que podemos precisar dele. Então, eu tenho A vezes A vai ser A ao quadrado. Da mesma forma como nós temos aqui. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, então 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. A vezes A ao quadrado. AB mais AB é 2AB. E B vezes B, B ao quadrado da forma semelhante como nós fizemos com os números. Vamos para exemplos numéricos com letra e números para a gente entender melhor. Para o primeiro exemplo, x mais 2 elevado ao quadrado. De forma semelhante, nós poderíamos resolver dessa forma. Mas a finalidade do quadrado da soma de dois termos é nós usarmos como se fosse uma receita de bolo, como se fosse uma fórmula. Né? Sempre que eu tiver dois números, entre parênteses, elevado ao quadrado, uma soma vai ser o quadrado da soma de dois termos. E a resposta vai ser sempre da mesma forma. Onde aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. Daí eu tenho o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então aqui eu tenho o primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Como é que ficaria isso? Da mesma forma aqui, eu não preciso fazer essa conta toda. É só pegar o A é o primeiro termo, eu elevei ao quadrado. Eu pego o x, que é o primeiro termo, elevo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Primeiro termo e segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. X vezes 2. Mais o quadrado do segundo termo. B ao quadrado, 2 ao quadrado. Fiz errado aqui. 2 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, aqui tem o sinal de mais 4. Então, sempre vai ser dessa forma. Né? Aqui o primeiro termo e aqui o segundo termo. O primeiro termo, eu posso fazer assim, o primeiro termo ao quadrado, mais, eu vou deixar um espaço no meio, eu vou ensinar de outra forma, mais o segundo termo ao quadrado. Ou seja, sempre o primeiro termo no início vai ser ao quadrado e sempre no final o último termo vai ser ao quadrado. E aqui no meio vai ser 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. É sempre dessa forma. Então, eu tenho y ao quadrado mais
2 vezes 3, 6, y mais 9. Aqui eu esqueci do x, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui 2 vezes 2, 4, vezes x mais 4. O último termo, 2x mais 4y. Aqui é o primeiro termo, 2x. Aqui é o segundo termo, 2y. Então, o primeiro termo vai ser 2x elevado ao quadrado. Mais, no meio vai ser sempre duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E, por último, o quadrado do segundo termo. Agora, como a gente resolve isso? Só fazer as operações. Eu tenho aqui 2x elevado ao quadrado, eu pego esse 2, jogo no x, no 2 e no x. Então, aqui vai ficar igual a 2 ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16. Sobrou xy. E o último termo, 2, vai distribuir no 4 e no y. Então, eu vou ter 4 ao quadrado, y ao quadrado. Continuando, vai ficar igual. 2 elevado ao quadrado vai ser 4, x ao quadrado vai manter x ao quadrado. Mais 16xy mais 16, que é 4 ao quadrado, y ao quadrado. A gente pode usar um macete, se alguém ainda tiver dúvida, a gente pode fazer assim, ó. Vou apagar aqui. Vou fazer dessa forma assim, ó. O primeiro termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Sempre vai ser o primeiro termo elevado ao quadrado, mais sempre o 2 no meio, vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. É sempre dessa forma. Quando eu tenho aqui a mais b ao quadrado, é o primeiro termo ao quadrado, mais 2, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Se eu usar a simbologia de termo, primeiro e segundo, vou pegar o primeiro termo e levar ao quadrado, mais duas vezes, sempre vai ter esse 2 no meio, multiplicado pelo primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vocês não vão esquecer mais, se fizerem desse jeito. Agora, estaremos vendo o quadrado da diferença de dois termos. É semelhante ao que fizemos anteriormente. Eu vou desenvolver para depois nós verificarmos como vai ficar. Então, aqui eu tenho, como fizemos anteriormente, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, mesma coisa aqui, ó, a menos b elevado ao quadrado, vezes a menos b. Então, quando eu tenho 3 ao quadrado, eu tenho 3 vezes 3. Da mesma forma, aqui, para melhorar a visão, né? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Da mesma forma, a menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b. Para desenvolver isso, eu vou ter que multiplicar a vezes a e a vezes b. A vezes a ao quadrado. A vezes b, só que aqui eu tenho menos. Mais a vezes menos b, vai ficar menos ab. Então, a já multipliquei, falta menos b. Então, menos b vezes a, então tem menos b vezes a, vai ficar menos ba. Só que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu ter menos ba é igual a menos ab. Então, não tem diferença. Então, para ficar igual ao primeiro aqui, vamos botar na sequência. Menos ab, na ordem alfabética. E o b, menos b vezes menos b, quando nós temos números negativos, quando multiplicamos números negativos, negativo com negativo dá positivo. Então, menos b vezes menos b vai ficar mais
b ao quadrado. Eu vou apagar aqui embaixo para facilitar. Então aqui vai ficar igual a ao quadrado menos AB com menos AB, como são iguais, vai somar. Menos 2AB. E aqui repito b ao quadrado. Da mesma forma como nós vimos no quadrado da soma de dois termos, né, nós temos que fica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, aqui vai ficar semelhante. A única diferença é que no meio aqui vai ser negativo. Vai ficar o quadrado do primeiro termo, tem o primeiro termo é o a e o segundo termo b. Aqui o primeiro termo e aqui o segundo termo. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos para um exemplo, para ficar mais fácil. Tem x menos 4. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é o x e o segundo termo é o menos 4. Só que aqui tem que ter cuidado. Aqui, ó, quando nós fizemos, aqui no final fica positivo. E aqui dentro fica tudo positivo. O menos veio para frente. Já foi desenvolvido aqui como se fosse uma fórmula, né? Para nós chegarmos no resultado. Aqui, muita gente se perde aqui. Repete o menos 4. E não é. Vamos ver aqui. Vai ficar assim, ó. Quadrado, qual o primeiro termo? Aqui o primeiro termo era a. Aqui é o x. Então vai ficar x ao quadrado. Aqui é menos. Então repito menos. 2 vezes. Aqui não tem sinal negativo aqui dentro. Vou botar um número direto. Vou botar x vezes 4. 2 vezes x vezes 4. Muita gente acaba se perdendo e botando menos 4 aqui. Só que quando nós desenvolvemos o quadrado de diferença de dois termos, nós já trabalhamos com o sinal. Quando nós chegamos nessa receita de bolo, podemos chamar, ou né, o quadrado da diferença de dois termos, o menos já está aqui. Já foi tudo trabalhado quando nós fizemos isso. Então, sempre que eu for resolver direto, usando tipo essa fórmula, né, eu vou pegar e vou esquecer o sinal, só boto o sinal na frente. Mas positivo aqui também, né, 4 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 2 vezes 4, 8x. E aqui mais 16. Alguém pode ficar com dúvida, né? Será que isso está certo ou não está? Eu fazendo dessa forma? Pode fazer prova real aqui. Pode pegar aqui, ó, 2 menos 4, x menos 4 vezes x menos 4. Vou fazer como nós fizemos aqui em cima. Vai ficar, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Que vai ficar x ao quadrado menos 4 com menos 4 vai dar menos 8x mais 16. Se a gente parar para observar, é muito mais prático eu fazer direto, né, do que fazer todo esse trabalho aqui. Então, quando eu faço de forma manual, direto, multiplicando 1 por 1, daí eu trabalho com sinal. Agora, quando eu uso a fórmula aqui, quando eu uso o quadrado da diferença de dois termos direto, né, daí eu não preciso usar o sinal, só uso o sinal aqui na frente. É justamente para facilitar o nosso cálculo. Por exemplo, esse aqui, ó. Aqui daria mais trabalho se eu fizesse desse jeito. Mas se eu usar do jeito que está aqui, vai ficar mais fácil. Eu vou ter, ó, o quadrado, qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 3x, que é o primeiro, e aqui é o segundo. O segundo é 2y. Então, tem o primeiro termo, 3x, o quadrado do primeiro termo, mais, menos no caso, que aqui é menos. Quando aqui é menos, aqui tem que ser menos. Menos 2 vezes, sempre vai ser 2 aqui na frente, o primeiro termo, vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Vai ficar igual. Esse quadrado aqui é 3x elevado ao quadrado. Vai ficar o quadrado no 3 e o quadrado no x. Vai ficar 3 ao quadrado e x ao quadrado. Menos 3 vezes
2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Menos 12. O que sobrou? XY. E aqui mais 2 ao quadrado, y ao quadrado. Vou ficar para cá um pouquinho. Ao quadrado. Vai ficar igual 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, menos 12xy, e aqui mais 4y ao quadrado. Eu acredito que fica muito mais fácil do que se eu fosse fazer dessa forma aqui, multiplicar ele vezes ele mesmo. E o último exercício, da mesma forma. Aqui é o primeiro termo, e essa fração aqui, ó, é o segundo termo. Né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Aqui o primeiro e aqui o segundo. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes 2 sobre x, mais 2 sobre x elevado ao quadrado. Vai ficar igual 1 elevado ao quadrado, ao cubo, à quinta, qualquer valor vai ser 1. Menos 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. 4 sobre x. E aqui mais 2 ao quadrado sobre x ao quadrado. Que vai ficar igual, aqui vai ficar 1 menos 4 sobre x, mais, deixa eu melhorar isso aqui. 4 sobre x, mais 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado. Essa é a resposta. Ficaria muito mais fácil do que se eu fizesse desse jeito como nós fizemos aqui em cima. O terceiro produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui vai ser diferente. Eu tenho a mais b vezes a menos b. O primeiro termo é igual ao primeiro do outro. Né? Eu tenho a e a, os dois do primeiro termo. E aqui o segundo termo são iguais. A diferença é que aqui é positivo, aqui é negativo. Vamos resolver isso, vamos ver como é que fica. Eu tenho a vezes a, vai ficar a vezes a vezes menos b, mais vezes menos, dá menos ab, b vezes a, como eu já falei anteriormente. Né? Se eu tenho b vezes a é igual a vezes b. A ordem dos fatores não altera o produto. Como aqui já está AB, vamos repetir. Só que aqui é mais vezes mais, vai ficar mais AB. E B vezes menos B vai ficar mais vezes menos, dá menos. Menos B ao quadrado. Como vai ficar isso? Vai ficar A vezes A dá A ao quadrado, menos AB com mais AB, se vocês observarem, é o mesmo valor, só que são opostos, um é positivo, o outro é negativo. Então, esse corta com esse, vai ficar zero, né? Menos b ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver, né, dois termos, né, cujo aqui, ó, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, tem a soma e tem a diferença, onde o primeiro termo é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo. Vai ficar sempre o primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É muito mais fácil do que eu fazer desse jeito. Então, vamos ver aqui. Ó. Tem o primeiro termo x e x, o segundo 2 e 2. Só que aqui no meio, um é mais, outro é menos. Então, o primeiro, o que eu faço? X ao quadrado. Se eu olhar para cá, ó, menos 2 ao quadrado. Muito fácil, né? Vai ficar igual a x ao quadrado menos 4. Facilita muito nossos cálculos. Da mesma forma, o próximo exercício. Eu tenho x igual a x e raiz de 2 igual a raiz de 2. Só que um é mais, o outro é menos. Então, da mesma forma, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Vai ficar igual a x ao quadrado. A 2, né, a raiz de 2 está elevado ao quadrado. Eu vou cortar a raiz com 2. Então, vai ficar menos 2. O próximo. Agora, imagine se eu fosse multiplicar isso tudo. X vezes x,
x vezes menos raiz de 2, 2 vezes raiz de 2 vezes x, raiz de 2 vezes menos raiz de 2, dá muito mais trabalho, aqui é muito mais fácil. O produto de notável é bom por isso, veio justamente para facilitar os nossos cálculos. É como o próximo exercício, bem complicadinho, assim, não é bem complicadinho, né? Mas tem mais termos, dá mais trabalho. Eu usando o que nós aprendemos aqui em cima, o produto da soma pela diferença de dois termos, vai ficar muito mais fácil de resolver. Então eu tenho, o primeiro termo é y ao quadrado, menos 3 raiz de 5 ao quadrado, porque o primeiro termo é y, o segundo termo é 3 raiz de x. Eu só posso fazer isso se o primeiro termo for igual ao primeiro termo e o segundo igual ao segundo. Se for diferente, eu não posso. Eu tenho y ao quadrado menos 3 ao quadrado raiz de 5 elevado ao quadrado. Vai ficar igual y ao quadrado menos 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 5 eu corto com 2. Vai ficar vezes 5, que vai ser igual a y ao quadrado menos 45. Talvez 5, 45. Agora vamos ver o cubo da soma de dois termos. Aqui já complica mais um pouco, né? É A mais B elevado ao cubo. Como é que eu resolvo isso? Vamos pegar numericamente para a gente verificar como é que resolve. Se eu tiver aqui, ó, 2 elevado ao cubo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. É isso? Então aqui eu tenho. Eu posso fazer também o quê? 2 ao quadrado vezes 2, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? 2 ao quadrado vezes 2. Se nós formos lá no início, nós estudamos o quadrado da soma de dois termos. E já aprendemos que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Aplicar aqui no cubo da soma de dois termos. Então, eu posso fazer assim, ó, A mais B ao quadrado vezes A mais B. Igual eu fiz aqui, ó. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado vezes 2. É o que eu estou fazendo aqui. Esse primeiro termo aqui eu sei resolver de cabeça, né? A mais B ao quadrado vai dar quanto? Está aqui, ó. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu posso aplicar aqui. Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vezes A mais B. Esse A mais B ao quadrado é esse aqui. Agora é só multiplicar, né? Vai ficar igual a quanto? Eu vou pegar esse, vou fazer o contrário, vou multiplicar daqui para cá, porque senão vai ficar muita seta. Eu vou pegar A vezes A ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui. Aqui em cima, né? A vezes A ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado vezes A. A vezes 2AB. Vai ficar mais 2AB vezes A. 2AB vezes esse A que está aqui. E A vezes B ao quadrado vai ficar mais AB ao quadrado. Esse A vem para cá com B ao quadrado. Agora, vamos pegar o B. B vezes A vai ficar, vezes A ao quadrado, vai ficar mais A quadrado B. Esse vezes esse agora vai ficar mais 2AB vezes B. 2AB já está aqui, o B é esse. Mais esse vezes esse vai ficar B vezes B ao quadrado, né? Então, vamos continuar resolvendo. Deixa eu apagar isso aqui. Olha o tamanho desse negócio. Imagina se a gente for desenvolver todos os exercícios e resolver dessa forma. Olha o trabalho que vai dar.
Então vamos chegar na nossa fórmula final aqui, vai ficar a ao quadrado vezes a, vai ficar a ao cubo. Mais 2ab vezes a, eu tenho a e a aqui, a vezes a dá a ao quadrado, vai ficar 2a quadrado b. Mais, eu tenho aqui, já fiz esse, né? 2a quadrado b, aí agora eu tenho ab quadrado mais a quadrado b mais 2a b vezes b vai ficar b ao quadrado mais b ao cubo. Então nós temos a ao cubo, que é esse aqui. Daí eu tenho 2a quadrado b com a quadrado b, vai ficar 3a quadrado b mais 2ab quadrado com mais ab quadrado, 3ab quadrado. E sobrou mais b ao cubo. Então aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. Então eu tenho o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Então, nós vimos aqui o trabalhão que deu para fazer isso. Mas quando nós resolvemos, a gente vê que dessa forma aqui deu um pouco de trabalho, mas quando nós aplicarmos para resolvermos os exemplos, vai ficar muito mais fácil. Senão eu teria que fazer todo esse processo nesse x mais 3. Né? Então, vamos aplicar, como se fosse a receita de bolo, aqui nesse x mais 3. Ó, aqui eu tenho o primeiro termo e aqui o segundo termo. Então, vai ficar o cubo do primeiro, x ao cubo. Deixa eu melhorar isso aqui. Mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. Qual é o primeiro termo? X. X ao quadrado vezes o segundo termo, que é 3. Mais 3 vezes o primeiro termo, é x, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Mais o último termo, que é o segundo termo, elevado ao cubo, que é 3 ao cubo. Vai ficar quanto isso? X ao cubo, 3 vezes 3, 9, x ao quadrado, que sobrou, mais 3 vezes x vezes 3 ao quadrado, que vai dar 9, vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, nós temos x ao cubo, 3 vezes 3, 9x ao quadrado, mais 3 vezes x vezes 3 ao quadrado, 9, 3 ao cubo, 27. Ainda não terminamos, né? Então, temos que terminar. Então, aqui eu tenho x elevado ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 3 vezes 9, 27, x, mais 27. Vamos para o próximo exemplo. Da mesma forma. Então, sempre assim, ó. O cubo do primeiro, se vocês observarem, parece ser difícil de decorar isso, mas não é. Por quê? Eu tenho o cubo, aqui é o cubo. Eu tenho aqui ao cubo. A mais B ao cubo. Então, o primeiro termo e o último termo, no início e no final, vão estar ao cubo, sempre. Os dois termos do meio sempre vai ser 3AB, 3AB. Para decorar fica mais fácil dessa forma. O primeiro termo e o último termo é o cubo. Aí tem mais dois termos no meio. Os dois termos do meio vai ser 3AB, 3AB. E o quadrado, nesse primeiro termo aqui, vai ser no primeiro termo, e aqui vai ser sempre no segundo termo. Aí você não esquece mais. Vamos lá. É o que eu falei, ó.
Primeiro termo é y. O segundo termo é 2x. Então, nós temos o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Olha, o primeiro termo ao cubo, o último termo ao cubo. Aqui no meio vai repetir 3 e 3, sempre. Sempre 3 e 3. E depois vai repetir os dois termos, y e 2x, y e 2x. Só que aqui o quadrado é no primeiro termo e aqui o quadrado é no segundo termo. É uma forma mais fácil de poder memorizar. Então aqui vai ficar igual a y ao cubo mais 3y ao quadrado. Deixa eu melhorar isso aqui. Não precisava fazer isso, né? Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Tenho 6 y ao quadrado, x. Ou eu posso inverter, né? X, y ao quadrado. Mais 3y vezes, aqui está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. X ao quadrado dá x elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Mais 2 ao cubo. Vai dar 2 ao cubo vezes x ao cubo. Vai ficar igual a y elevado ao cubo mais 6xy ao quadrado mais 3 vezes 4, 12x quadrado y. Só invertir a ordem. 3 vezes 4, 12. Aqui eu tenho x quadrado e y. Mais 8. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. X ao cubo. E por último, nós temos o cubo da diferença de dois termos. Se nós observarmos, é a mesma coisa do anterior. A única diferença vai ser o sinal. Vamos resolver aqui para a gente terminar esse exercício, né? Então eu tenho, da mesma forma como eu fiz anteriormente, se eu tiver 2 ao cubo, vai ser 2 vezes... Deixa eu apagar aqui. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Que vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu botei 2 ao quadrado vezes 2? Porque nós já sabemos resolver, né? Dessa forma aqui, ó. O quadrado da diferença de dois termos. Onde eu tenho a menos b ao quadrado, que vai ser a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, eu posso pôr dessa forma, né? A menos b ao quadrado vezes a menos b. Eu vou inverter aqui, vai ficar mais fácil, né? Vai ficar a menos b vezes a menos b ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse termo é esse, e esse aqui que eu levei ao quadrado. Nós já vimos lá na frente que a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que aqui eu não terminei, né? Aqui eu tenho que continuar. Vamos lá. Agora eu vou multiplicar. A vezes a ao quadrado vai ficar a ao cubo. A vezes menos 2ab vai ficar menos 2a quadrado b. Que aqui a mais com mais dá mais com menos dá menos. Vai ficar a vezes a ao quadrado. Vai ficar 2a quadrado b. E esse com o último agora. Vai ficar mais a b quadrado. Continuando, vamos pegar o b. b vezes a quadrado vai ficar mais a quadrado b. Mais não, menos, né? Porque aqui eu tenho menos b mais a quadrado. Então vai ficar menos a quadrado b. Esse vezes esse, vai ficar menos vezes menos, vai dar mais. 2
A, P vezes B, B quadrado. E, por último, esse vezes esse. Vai ficar menos B. Menos B vezes B quadrado vai ficar menos B ao cubo. Resolvendo isso, vai ficar A ao cubo. Daí eu tenho menos 2AB, 2A quadrado B, com menos 2A quadrado B, com menos A quadrado B, vai ficar menos 3A quadrado B. Mais AB quadrado com mais 2AB quadrado, vai ficar 3AB quadrado. E sobrou menos B ao cubo. Então, a solução disso é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos B ao cubo. Se vocês observarem, é semelhante, é igual ao anterior, só muda o sinal. Aqui. É igualzinho. Né? Vai ficar o primeiro termo ao cubo, o último termo ao cubo. Os termos do meio vai ser 3 vezes o primeiro vezes o segundo. E o quadrado? Aqui fica o quadrado no primeiro e aqui o quadrado no segundo. Agora o sinal. O sinal, para a gente não esquecer, é fácil. É só botar mais, menos, mais, menos. Mais, menos, mais, menos. É sequência. Né? Então, para resolver, para não facilitar muito. Né? Imagina fazer tudo isso aqui na resolução desse problema aqui. Né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar cubo do primeiro menos 3 vezes o segundo, o primeiro termo elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, menos o último termo elevado ao cubo. Observe, ó. O primeiro termo é A. Elevou o cubo. Então, o primeiro termo, 2x, elevei o cubo. Menos 3 vezes da fórmula, né? O quadrado do primeiro, que é A. Aqui o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado. Vezes o segundo termo. Aqui é 3. Não leva o sinal, não. Porque aqui é a fórmulazinha. Então, esquece o sinal. Aqui mais 3 vezes o primeiro termo. O primeiro termo agora é sem estar elevado ao quadrado. Não eleva ao quadrado. 2x. Vai ser o segundo termo elevado ao quadrado, que é 3. Menos o cubo do segundo termo, que é 3. Agora vamos resolver. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo vezes x ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado vezes 3 mais 2 vezes 3, 6x vezes 3 ao quadrado, 9, menos 3 ao cubo, 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Isso aqui vai ficar igual. 2 ao cubo é 8, x ao cubo, menos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36, x ao quadrado. 3 vezes 3, 9, 36. Mais 6 vezes 9, 54x, menos 27. Né? 3 ao cubo, 8. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. X ao cubo, x ao quadrado. 6 vezes 9, 54, menos 27. Vamos para o último exemplo. Da mesma forma, vamos usar aqui. Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. Então, vou fazer assim, ó. Primeiro termo ao cubo, 3x ao cubo. Daí aqui mais, aqui vai ser menos. 3 vezes o quadrado do primeiro. 3x ao quadrado. Vezes o segundo termo. 4y. Mais, menos, agora é mais. 3 vezes 3x vezes 4y elevado ao quadrado. 3 vezes o primeiro termo
vezes o quadrado do segundo termo, menos 4y elevado ao cubo. Vamos conferir? Então, eu tenho o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Como é que fica isso? Aqui eu vou distribuir o 3, né? O cubo, né? 3 elevado ao cubo, vezes x ao cubo, menos 3. Vamos fazer essa conta aqui direto para ganhar tempo. Então vai ficar 3. Aqui quando eu fiz a conta aqui, eu inseri o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do segundo. Isso aqui, eu botei esse quadrado no lugar errado. Esse quadrado aqui vai ser aqui dentro, aqui fora. Eu tenho o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro. O primeiro é 3x, elevado ao quadrado, vezes o segundo termo. Então, eu tenho 3 vezes 4, esse vezes esse, né? Está tudo multiplicando? Vai dar 12, vezes 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, mais 3 vezes 3, 9, x, vezes 16y ao quadrado, menos 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Y ao cubo. Vamos revisar para ver se não tem nenhum erro. Então, eu tenho cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 3x, vezes o segundo, que é 4y, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Resolvendo, 3x ao cubo, menos 3 elevado ao cubo, menos, aliás, desculpa, 3 elevado ao cubo vezes x ao cubo, menos, que é o sinal aqui, 3 vezes 4, 12, 3 ao quadrado dá 9, vezes x ao quadrado, mais 3 vezes 3, 9x, 4 ao quadrado dá 16y ao quadrado. E aqui, 4, eu vou distribuir aqui, isso aqui ficaria assim, ó, 4 ao quadrado, desculpa, é quadrado, é 4 ao cubo. 4 ao cubo vezes y ao cubo. Você está dando para enxergar. Então, 4 ao cubo vai ser 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, y ao cubo. Resolvendo isso, para nós encerrarmos o nosso vídeo, está demorando bastante já, está mais de 40 minutos, vai ficar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, x ao cubo, menos 12 vezes 9 dá 108, x ao quadrado, mais 9 vezes 16, 16 vezes 9, 6 vezes 9, 54, 9 e 4, 144. Aqui vai dar 144 x, y ao quadrado, x, y ao quadrado, menos 64 y ao cubo. Então, com isso, eu acredito que nós tenha terminado o nosso vídeo, né? 27, 12 vezes 9 dá 120, menos 12 dá 108. Aqui vai dar 144, 64. Então, com isso nós terminamos. Então, uma boa tarde, bom estudo para todos.